Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, a Era Nova. Hoje, nosso 50º estudo do livro que é o Espiritismo. E antes de a gente adentrar propriamente no estudo, eu quero pedir desculpas a vocês, eu não estou conseguindo postar um por semana por questões pessoais. Eu estou grávida, então eu estou indo no meu ritmo. E agradeço a compreensão de todos vocês, tá bom? Muito bem. Dando sequência à leitura que a gente se propôs do Conduta Espírita, a gente está no capítulo 2, Falas aos Jovens. A segunda frase aqui é a seguinte: anotar a extensão das suas forças, consultando sempre os corações mais amadurecidos no aprendizado terrestre, sobre as diretrizes e os passos fundamentais da própria existência, prevenindo-se contra prováveis desvios e invigilância conservada é desastre certo. É uma frase que faz nos pensar, não é? Não só a juventude no sentido de idade, mas a juventude de sermos mais jovens e de adquirirmos experiência com quem já viveu um pouquinho mais. E que nós possamos ter a inspiração do alto na nossa gravação de hoje. Hoje é a nossa 20ª pergunta do capítulo 1, parte 3 do Padre do livro que é o Espiritismo. Só que essa questão é uma questão muito extensa, então a gente vai dividir provavelmente em 2 ou 3 vídeos. A gente vai ler a pergunta, o questionamento do Padre para com Kardec hoje e vamos iniciar a resposta, fazer algumas colocações e depois nós daremos sequência nos próximos vídeos a esta mesma pergunta. Combinado? Vamos lá? Questão 20. O Padre: então, permite-me dizer-vos que, desde o momento em que os espíritos não ensinam senão os princípios da moral que encontramos no Evangelho, eu não vejo que utilidade pode ter o Espiritismo, uma vez que podíamos nos salvar antes e que ainda podemos fazê-lo sem ele. Não seria o mesmo se os espíritos viessem ensinar algumas grandes verdades novas, alguns princípios que mudassem a face do mundo, como fez o Cristo? Pelo menos era só o Cristo, sua doutrina era única, enquanto que os espíritos são milhares e que se contradizem. Uns dizem branco, outros preto. De onde seguiu-se que, desde o princípio, seus partidários formam já várias seitas. Não seria melhor deixar os espíritos tranquilos e nos atermos ao que temos? Este é o questionamento do Padre. E Kardec inicia a resposta da seguinte forma: errais, Senhor, em não sair do vosso ponto de vista e de tomar a Igreja como único critério dos conhecimentos humanos. Se Cristo disse a verdade, o Espiritismo não podia dizer outra coisa. E em lugar de lhe lançar pedras, se deveria acolhê-lo como um poderoso auxiliar que veio confirmar, por todas as vozes de além-túmulo, as verdades fundamentais da religião, combatidas pela incredulidade. Que o materialismo o combata, isso se compreende, mas que a Igreja se ligue contra ele com o materialismo é menos concebível. O que é de todo inconsequente é que ela qualifica de demoníaco um ensinamento que se apoia sobre a mesma autoridade e proclama a missão divina do fundador do cristianismo. Mas Cristo disse tudo? Podia tudo revelar? Não, porque ele mesmo disse que teria ainda muitas coisas a vos dizer, mas não a compreendereis. Por isso eu vos falo por parábolas. O Espiritismo vem hoje que o homem está maduro para o compreender, completar e explicar o que o Cristo não fez senão explorar, ou não disse senão sobre a forma alegórica. Direi sem dúvida que o mérito desta explicação pertence à Igreja, mas a qual? A Igreja romana, grega ou protestante? Uma vez que elas não estão de acordo,
cada uma explicou em seu sentido e reivindicou este privilégio. Qual aquela que relegou todos os cultos dissidentes? Deus, que é sábio, prevendo que os homens aí misturariam suas paixões e seus preconceitos, não quis lhes confiar os cuidados desta nova revelação. Disso encarregou os espíritos, seus mensageiros, que a proclamam sobre todos os pontos do globo, e isso fora de todo culto particular, a fim de que ela possa se aplicar a todos, e que ninguém a desvie em proveito próprio. Hoje a gente vai parar a leitura da questão aqui, para que a gente possa fazer uma análise prévia. Como eu falei, a questão é muito extensa e não cabe num único vídeo. Ficaria maçante esse vídeo. E aí a gente divide para que fique mais fácil o nosso aprendizado em pequenos vídeos, que fica melhor. Muito bem, vamos nos ater aqui à resposta de Kardec. Principalmente a questão que ele comenta assim, que o Cristo falava por parábolas, porque não havia ainda chegado o tempo do entendimento das pessoas que viviam na época de Jesus, para entender realmente o que ele estava querendo dizer com tal coisa, com tal coisa. E aí veio o Espiritismo, numa época em que a humanidade já se encontrava mais madura, que já tinham acontecido muitos eventos históricos, que as mentalidades estavam prontas para compreender e aceitar. Vale lembrar que o Espiritismo veio após o Iluminismo. Então, novas ideias estavam nas mentes, e as mentes estavam abertas para este estudo, esta dedicação e este entendimento diferente. Por isso que ele veio naquela época, e na França, onde tinha sido feita a Revolução Francesa, e onde tinha um solo preparado, um solo no sentido interno das pessoas, para que eles pudessem ter novas esperanças, novas ideias, novas concepções. E concepções que pertencem à lei da natureza, ou seja, à lei de Deus, a lei real, porque o Espiritismo nada mais fez do que colocar no papel aquilo que já existia. E aí Kardec coloca um ponto aqui essencial, que Deus não quis que essa doutrina fosse escrita pelos homens, porque os homens têm em si suas vaidades e suas paixões. Nós, como homens, ainda tendemos a discutir e a desvendar sempre os nossos pontos de vista, achar que aquele ponto de vista é o único, real e verdadeiro, principalmente em termos de religião. Só que não, todas as religiões que têm o bem, que fazem o bem, que são iluminadas, que têm luz dentro delas, são pontos de vista reais, são pontos de vista, são pequenas luzes que juntas formam o amor maior de Deus. E aí Deus quis que os espíritos, seus mensageiros, se encarregassem. Para quê? Para que não tivessem nas escritas da doutrina espírita as paixões humanas, para que as mentalidades já dispersadas do corpo físico, sem essa cadeia que o corpo físico nos dá, de limitação de ideia, de visão de mundo e daquilo que é real, e eles apenas como espíritos, eles trouxessem uma pureza maior. Não uma pureza de que o espiritismo vai estar certo, não é isso. Mas que eles trouxessem de uma forma não humana, mas de uma forma realmente espiritual, compreende? Porque o que Jesus disse? Meu reino não é deste mundo. Então, de qual mundo que é o reino de Jesus? É o reino espiritual, é o reino da nossa alma, do nosso coração. É aquilo que nos anima, é a chama que nos mantém vivo e que nos mantém lutando, seja na terra ou em outro globo terrestre, porque há muitas moradas na casa de meu pai. Então, era necessário que se espiritualizasse o ensino cristão, se colocasse da forma mais pura possível e a mais próxima possível daquilo que realmente Jesus quis dizer, mas que não era a hora de Jesus dizer quando ele veio, e sim quando essas mentalidades estavam mais amadurecidas e mais preparadas. Tem um outro ponto neste parágrafo que Kardec coloca, que é assim,
qual que dessas religiões ligariam todas em um culto particular? O que seria esse culto particular? Seria o culto do amor, o culto da caridade, da fraternidade. É o culto onde, daqui a alguns séculos, milênios, não sabemos o tempo, todas as religiões vão se encontrar e todas vão ficar num terreno neutro, que é um terreno do amor. Creio que a gente já tenha comentado esse ponto aqui no decorrer dos nossos estudos anteriores, mas vale a pena ressaltar porque ele se encaixa também nessa resposta de que não existirão mais religiões em si. Não existirão mais o católico, o espírito protestante. Existirão as pessoas que verdadeiramente amam e que seguem a Deus. Compreende? Então, as religiões, elas tendem a ser sectárias, a dividirem as pessoas. O objetivo da doutrina dos espíritos é unir essas pessoas. Por isso que o espiritismo não impõe, no sentido de que o espiritismo tem a razão, o espiritismo é o melhor. Não, não é. Tem muita doutrina, muita religião que em muitos pontos são melhores, são mais fáceis de compreender, entende? E o espiritismo não fala, não é dentro do espiritismo que há salvação, mas sim dentro da caridade. Entende que a caridade é um ponto de união. Aí não há uma dissensão, não há uma divisão entre as religiões. E sim, o espiritismo tende a fazer essa reunião, essa união. Tanto é que dentro do movimento espírita a gente tem muitos movimentos de conversar com outras pessoas de outras religiões, de se abrir, de ter esse entendimento. Muitos movimentos caritativos, inclusive, dentro do espiritismo, são feitos juntamente com pessoas de outras religiões. Isso é muito lindo, porque a gente vê que acima dos pontos de vista religiosos impera o amor. E é isso que Deus quer, que a gente coloque acima da religião que a gente optou em seguir, o amor que nos guia. E esse amor é na nossa ação, com nós, no nosso pensamento, no nosso cuidado, na nossa família, com o próximo, é a forma com que a gente age. Essa é a verdadeira religião, a do amor. Então, por hoje é só. E aí, vocês viram que é muito profunda essa última questão do padre. Por isso que a gente também precisa dividir e desmiuçando ela aos poucos. E eu tenho certeza que vocês, assistindo, escutando essas colocações, têm outras colocações e outras dúvidas. E aí é a comprovação de que o estudo realmente está fazendo sentido para vocês. E eu agradeço também a divulgação deste estudo em favor da doutrina do amor. Gratidão a todos, paz e luz. Até mais!